sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos analisar os atributos do poder de polícia e trouxe questões para vocês da banca CESP, para que vocês possam compreender este tema, tão requisitado em provas. Então, o que são os atributos do poder de polícia? Eu fiz um resuminho para vocês aí, tá? Para que vocês possam copiar aí nos seus cadernos. Os atributos do poder de polícia, segundo os autores, eles tratam de características, ou seja, são peculiaridades que só o poder de polícia tem para agir em prol da coletividade. Então, são 3 os atributos do poder de polícia. A discricionariedade, ela é a margem legal atribuída ao administrador para que ele possa, dentro de um juízo de conveniência ou oportunidade, julgar qual a melhor solução ou atitude tomar em determinado caso. Tá? Mas, veja bem, a discricionariedade ela não é uma arbitrariedade, ela deve sempre observar os limites impostos pela lei. Então, por exemplo, se um fiscal ele vai até um local onde, por exemplo, um proprietário permitiu ali depósitos de lixos irregulares, num terreno, o fiscal ao chegar lá, ele vai analisar a situação, dependendo da gravidade, a lei vai impor ali um limite, por exemplo, de R$1.000 a R$5.000 de multa. Então, ele vai analisar a gravidade do caso e ele pode impor ali uma multa de R$1.000 ou até de R$5.000, Aí ele vai fazer este juízo de valor, é isso que significa a discricionariedade, tá? A administração possui a liberdade para decidir a melhor atuação, sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei, Mas todos os atos de polícia possuem discricionariedade? Não, nós vamos ver depois nos exercícios as exceções, tá? O atributo da autoexecutoriedade, ele tem relação com a desnecessidade de autorização judicial que a administração tem para poder aplicar uma multa para fiscalizar, por exemplo, um estabelecimento comercial e até mesmo para interditar o estabelecimento, ou seja, ela não precisa entrar com uma ação na justiça para pedir essa autorização para poder executar o ato de polícia, Existem também exceções aí ao atributo da autoexecutoriedade, mas nós vamos ver depois essas exceções lá nas questões, tá? Aí, se o proprietário, por exemplo, não deixar o fiscal ingressar no imóvel, aí nós vamos para o próximo atributo, que é a coercibilidade, O fiscal ele vai entrar mesmo sem autorização do proprietário. A autoexecutoriedade independe da vontade, do proprietário, inclusive, a administração pode se utilizar de força para poder cumprir o ato caso seja necessário. Questão de número 1. A autorização por lei do ingresso forçado de autoridade administrativa em imóveis públicos e privados nos casos de abandono, ausência ou recusa que possam impedir o acesso de agentes de saúde para o cumprimento de medidas de vigilância corresponde à característica do poder de polícia denominado. Letra A. Proporcionalidade trata-se de um princípio, Não é um atributo do poder de polícia, A letra B. Coercibilidade, A questão trata da autorização legal para o ingresso forçado da autoridade administrativa em imóveis, mesmo contra a vontade do particular. Por quê? Para garantir medidas de vigilância em saúde pública. Aqui o ponto central é perceber que o ato impõe uma obrigação ao administrado, independente de sua concordância. Segundo o doutrinador Matheus Carvalho, a coercibilidade é o atributo que torna o ato administrativo obrigatório, autorizando a administração, inclusive, a usar meios indiretos ou força proporcional para vencer a resistência do particular. Portanto, quando a administração atua mesmo contra a vontade do particular, estamos diante do atributo da coercibilidade. Portanto, a questão correta aqui, o gabarito, é letra B, de bola. A questão número 2, ela vai no mesmo sentido da questão anterior, onde a banca pede: o atributo da coercibilidade do poder de polícia torna obrigatório o cumprimento do ato imposto pela administração no exercício desse poder, independente da vontade do administrado? Correta questão, é justamente esse o conceito de coercibilidade. Ela é justamente o poder que a administração possui de impor a sua decisão, podendo usar meios de coerção para garantir o interesse público.
né? Exemplos clássicos são ingresso forçado em imóveis por razões de saúde pública, dissolução de manifestações aí que gerem tumultos, né? Então, a questão está correta. Questão 3. Um agente público, no exercício de sua função, apreendeu bens e interditou um estabelecimento comercial sem manifestação judicial. Prestem atenção aqui, sem manifestação judicial. Nessa situação hipotética, a prerrogativa de praticar tais atos e colocá-los em imediata execução sem manifestação judicial decorre da característica do poder de polícia denominado autoexecutoriedade, tá, gente? Por quê? Nessa questão, um agente público, ele apreende bens e interdita um estabelecimento sem autorização judicial. O ponto-chave aqui é entender que a administração executou diretamente o ato, sem necessidade de recorrer ao judiciário. Segundo José dos Santos Carvalho Filho e também Matheus Carvalho, essa prerrogativa decorre do atributo da autoexecutoriedade, que permite à administração executar suas próprias decisões de forma imediata quando a lei autoriza, tá? Mas atenção, nem todo ato de polícia é autoexecutável, tá? Por exemplo, a multa, né? A administração, ela impõe a multa, tá? Ela coage o administrado a obedecer a lei, né, sob pena, né, de ser-lhe aplicada uma multa, mas a administração, ela não pode executar de forma administrativa esta multa, ou seja, ela não pode ir lá na casa do cidadão, né, ou do particular, onde que ela aplicou a multa e dizer, olha, você não pagou a multa dentro do prazo, né, eu vim aqui lhe cobrar, né, ou eu vou penhorar seus bens, ou vou fazer bloqueio de valores, né, na bloqueio de valores das suas contas, né, ela vai ser obrigada a ingressar na justiça para conseguir executar essa dívida da multa, tá bem? Questão 4. A administração tem como prerrogativa praticar os atos de polícia e colocá-los em imediata execução ante a coercibilidade de que eles se revestem? Pessoal, como vimos lá no conceito, né? A questão afirma aqui que a administração pode praticar atos de polícia e colocá-los em imediata execução em razão da coercibilidade. Está errado, tá? Porque a prerrogativa de praticar o ato e executá-lo imediatamente decorre da autoexecutoriedade e não da coercibilidade. A coercibilidade torna o ato obrigatório para o particular, independente da vontade deste. A autoexecutoriedade permite que o administrado execute o ato sem ordem judicial. Portanto, gente, a questão está errada, tá? Questão 5. O poder de polícia sempre será dotado do atributo de discricionariedade, pois na atuação de polícia há certa margem de liberdade quanto a determinados elementos, como o motivo ou o objeto. O gabarito está errado, gente, tá? O gabarito quer dizer, considerou a questão errada, tá? A discricionariedade é a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador para que ele identifique, diante de um caso concreto, a solução mais adequada ao interesse público. Por exemplo, diante de uma situação sanitária de um estabelecimento comercial, o agente vai verificar por meio de um juízo de conveniência e oportunidade qual a melhor solução para o caso do local, a depender da gravidade. Ele pode aplicar uma advertência, uma multa, né, ou pode até mesmo interditar o local, mas tudo isso vai estar previsto em lei, tá? Mas é que nem sempre o poder de polícia será dotado de discricionariedade, né, havendo exceções, né, porque tem casos em que o ato ele é vinculado, como é o fato de algumas licenças. Então, por exemplo, a licença para construir, quando o particular ele apresenta o projeto que atende os requisitos da lei, nesse caso não existe oportunidade de conveniência, pois se o particular ele cumpriu com todas as exigências, a administração fica vinculada a fornecer a licença. O mesmo ocorre, por exemplo, com a licença para dirigir, né? O cidadão foi lá, passou em todos os testes, né? Ele está apto a receber a CNH, a licença para dirigir. Então, a administração não pode olhar para ele e dizer, mas eu acho que tu tem cara de que não tem condições de dirigir, sabe? Ela é obrigada, porque ele cumpriu todos os requisitos, a fornecer esta licença. Ficou claro para vocês?
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal. Espero vocês nos próximos vídeos, né? Eu vou deixar aqui no box de descrições também o nosso blog, que tem lá vários assuntos do tema do direito administrativo, que tem outras questões comentadas, vale a pena conferir. Vou deixar também para vocês aqui no box de informações alguns links de livros do direito administrativo, onde vocês podem estar acessando para comprar com frete grátis, né? E também apostilas aí de concursos que vão ter aí no ano de 2026. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!